Hello, greetings to everyone. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos continuar estudando gramática. Nos últimos vídeos nós falamos do present continuous e falamos do present simple e vamos continuar essa onda aí, alright? So let's get into it. Vamos começar direto. Bom, a gente vai aprendendo pelos exemplos, né? Então eu vou pegando os exemplos para explicar para vocês as regrinhas que o inglês tem. Bom, aqui nós temos uma pergunta em inglês utilizando o verbo auxiliar does. Aí, né? Porque no vídeo passado nós exploramos a negativa e a afirmativa. Em inglês, quando você quer fazer pergunta, no presente simples, no present simple, você precisa usar verbos auxiliares, né? No caso, do ou does, né? Você pode usar o do ou o does. No último vídeo, né, e no meu canal também já tem mais conteúdo sobre isso, né? Depois eu vou explicar com mais detalhes. Para he, she ou it no presente, eu uso o verbo auxiliar does, tá? Eu uso does para perguntar, né? Geralmente ele vem no início da frase. As exceções são quando tem pronomes interrogativos, o pronome interrogativo vem primeiro. As demais pessoas, né, os demais pronomes sujeito, eu uso do, né? Eu vou usar do para I, para you. O que eu fiz aqui? Peraí. I. Para essas pessoas aqui, eu vou usar do. Tá? Tudo isso a gente já explorou no último vídeo, né? Então, he, ele, she, ela, it, ele, ela, sendo não pessoa, né? Ou seja, animais, eventos, coisas. E I, eu, you, você, né? We, nós, they, eles ou elas. Então, para essas pessoas aqui, eu vou usar do. Tá? Então, por que eu uso does aqui? Nós vamos explorar então essa frase. Primeiro, vamos lê-la. What does this word mean? What é o que, tá? A primeira frase que eu aprendi em inglês é what. A primeira não, né? Na verdade foi uma das primeiras, né? É o famoso what's your name? Qual o seu nome? Então, what é o pronome interrogativo, que significa o que ou qual, né? Does aqui o pronome o verbo auxiliar do presente simples. E aqui nós temos this word, esta palavra, né? This é pronome demonstrativo, que significa este, esta, isto, tá? E word, palavra. Então, o que esta palavra significa? Por que eu uso does? Porque this word pode ser substituído por it, tá? O que ela significa? Ela o quê? Esta palavra. What does it mean? O que isso significa, né? O que esta palavra, o que ela significa? What does it mean? Então, this word aqui pode ser ele ou ela, mas como this word, esta palavra não é uma pessoa, ele seria o correspondente a it. Então, eu uso eu uso o verbo auxiliar does, tá? Os verbos auxiliares, qual que é a ordem na pergunta, né? Na pergunta, o verbo auxiliar vem antes do sujeito, tá? Qual que é a ordem? Primeiro, aqui temos um pronome interrogativo.
né? Você pode fazer perguntas com outros pronomes interrogativos, né? À medida que surgirem exemplos, a gente vai ver. Does, então pronome interrogativo, depois tem o verbo auxiliar, do ou does, tá? No caso aqui eu tenho que usar does, porque this word é it. E para he, she ou it no presente eu uso does. This word, esta palavra, é o sujeito da frase, né? E mean é o verbo principal, que é significar, né? Então, o que esta palavra significa? Ou qual o significado dessa palavra, né? É uma forma diferente de perguntar, né? What's the meaning of this word? Qual o significado desta palavra? No caso aqui é what does this word mean? O que esta palavra significa. Ok? Vamos ver mais aqui, ó. Aqui temos uma outra pergunta, só que com o do. Do you work downtown? Aqui eu tô perguntando. Você, né? Que you é você. Do you work downtown? Você trabalha no centro da cidade? Então, do, verbo auxiliar. Eu não tenho aqui pronome interrogativo, então eu faço a pergunta com o verbo auxiliar do. Como o sujeito é you, eu tenho que usar do, né? Eu só vou usar does para he, she ou it. Esse you pode ser você ou pode ser vocês, né? Eu expliquei isso no vídeo anterior, ou um dos vídeos anteriores que eu gravei. Work é o verbo principal e downtown aqui eu complemento, né? Que é centro da cidade. Do you work downtown? Você trabalha no centro? Aí, nós vamos ver duas formas de eu responder. Eu tenho as short answers, as respostas curtas, e tenho as respostas longas. As respostas curtas eu faço com o verbo auxiliar. Eu posso falar yes, I do, ou no, I don't. Então, você trabalha no centro? Sim, eu trabalho. Não, eu não trabalho. Então, eu utilizo o verbo auxiliar nas respostas curtas. O mesmo se aplica com does, tá? Exemplos que tiverem does. Eu não sei se eu coloquei exemplo com does aqui na pergunta, acho que eu não coloquei. Se eu tiver uma pergunta com does, por exemplo, does he wake up early? Does he get up early? Ele acorda cedo? Does he get up early? Né? Que get up, levantar-se, né? Early é cedo. E does é o verbo auxiliar. Então, observe que tem um padrão. Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal, né? Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal. E consequentemente, os complementos. A única exceção, né, que eu tô lembrando aqui, pode ser que tenha mais, mas eu tô lembrando desses aqui, em que eu uso pronomes interrogativos, né? Tem vários, né? Tem what, tem who, when, where, how much, how many, how, whose. Tem diversos pronomes, nós vamos estudar. Aí tem um pronome interrogativo, aí vem verbo auxiliar, sujeito, verbo principal, tá? Por que eu coloquei esse exemplo aqui? Para te mostrar como que eu faço respostas curtas utilizando o does. Então, does he get up early? Ele se levanta cedo? Aí você responde, yes, he does. Sim, ele levanta cedo, né? Yes, he does. Ou no, he doesn't. Eu posso usar também does not, tá? Então, sim, ele levanta, yes, he does. No, he doesn't. Não, ele não levanta. Então, does é um verbo auxiliar. E nas respostas curtas, eu utilizo esse verbo auxiliar para fazer respostas curtas, tá? Agora, eu tenho a resposta longa. Na resposta longa, vai prevalecer a mesma regrinha que eu falei também, né, que vocês devem estar se lembrando, ou se não se lembram, né, é o primeiro vídeo que vocês assistem meu.
Quando eu tenho frases na afirmativa, eu não uso o verbo auxiliar no presente. Tem uma exceção que eu posso usar o verbo auxiliar para dar ênfase, tá? Eu falo assim, I do get up early. Ou seja, eu realmente levanto cedo. Mas eu tô falando de um modo geral. Nas frases afirmativas, eu não uso verbo auxiliar, tá? Então vai ficar como aqui? Vai ficar yes, he gets up early. Por que que o verbo leva S? Porque para he, she ou it no presente, os verbos principais levam S. E o do também leva S, né? O do vira does. O do termina com O e eu coloco ES. Então, assim, as regrinhas elas vão tendo um padrão, né? Por exemplo, o verbo go vai virar goes, o verbo ir. Então, he goes, she goes, it goes. Né? Para he, she ou it no presente eu coloco S. Só que em determinadas situações eu não posso simplesmente colocar o S. Eu tenho que observar algumas regrinhas. Né? Terminou com 2 S, terminou com CH, terminou com O. Eu tenho que colocar S. Né? Tem alguns verbos que eu tenho o Y precedido de vogal. Eu tenho que tirar o Y e colocar IES, como esse verbo aqui, ó, study. Verbo estudar. Eu tiro o Y, coloco IES. Alguns casos aqui que eu tô me lembrando, tá? Aí você me pergunta, Thales, eu tenho que memorizar regra? Não. Eu não memorizei regra. Eu memorizei exemplos. Ou seja, eu parti do exemplo, dos exemplos e fui identificando padrões. É assim que a gente memoriza sem esquecer, né? Porque se você ficar decorando regrinha, terminou com tanto, eu coloco S. Fica uma regra seca, né? E você acaba descontextualizando. Então não vale a pena você decorar. Decorar é uma coisa curtíssimo prazo para você fazer uma prova. É importante você ler, ter contato com o idioma, ver o máximo de frases possíveis, assim, de visualizar exemplos, frases, para que você memorize a regra de uma forma mais orgânica, né? Então aqui, ó. Yes, he gets up early. Sim, ele se levanta cedo. Tá? No caso aqui, ó, é só colocar o S. No, he doesn't. Então, na negativa. Então, recapitulando. Na afirmativa, eu posso usar esses dois. Sendo que yes, he does é resposta curta. E yes, he gets up early é uma resposta longa. Na negativa, eu vou usar no, he doesn't. Ou no, he does not. As formas abreviadas, elas são mais usadas no geral na fala, né? Que é quando a gente usa o apóstrofo, né? Essa virgulinha aqui para cima. O not vira o N, apóstrofo T. No, he doesn't. Não, ele não levanta cedo. Então, esse does é o verbo auxiliar, ele assume, entre aspas, o significado do verbo principal, sem eu ter que colocar o verbo principal na frase. Ao invés de eu falar, no, he doesn't get up early. Eu só falar, no, he doesn't. Porque eu estou perguntando e eu estou respondendo. Eu estou dizendo, does he get up early? Ele se levanta cedo? Então, eu não preciso colocar get up na resposta para eu expressar a ideia que eu quero. Então, não, ele não se levanta cedo. Eu posso simplesmente falar, no, he doesn't. Bom, na resposta longa vai virar no, he doesn't get up. No, he doesn't get up early. Não, ele não se levanta cedo. Bom, aqui o verbo get up não tem S, tá? O que eu falei e eu vou repetir. Sempre que você tiver o verbo auxiliar na frase, né? Uma coisa que eu lembro que a professora explicou na época, que é uma forma até, né, lógica de entender, o verbo does já tem S, né? Ou seja, o verbo do levou o S.
Então, o get não leva S. Ou seja, ele tomou o S do verbo principal, ficou com ele. Uma forma mais bonitinha de você, mais romântica de você entender. Outra forma de você entender é frases negativas no presente simples. Para he, she ou it, eu vou usar doesn't. Tanto na afirmativa quanto na negativa. Na resposta curta, eu vou parar no doesn't. Na resposta longa, mesma coisa, só que eu vou colocar o verbo principal e o complemento. Na afirmativa, tem uma diferença, né? Primeiro, eu faço a pergunta com does, ou seja, as perguntas com does. Does é usado para he, she ou it no presente, sempre reforçando. No present simple. Eu faço a pergunta com does, resposta curta, yes, he does, tá? Então, o verbo da pergunta é o verbo da resposta, tá? Verbo auxiliar. No caso, does, ele vai repetir. Na resposta completa, né, na frase afirmativa, existe uma diferença. Em que eu não uso o verbo auxiliar does, eu coloco S no verbo, ao invés disso, tá? Então, tem essa diferença. Eu vou usar yes, he gets up early. Alright? Ok, let's get to the next example. Então, eu comecei explicando pelo does, agora nós vamos verificar como ficaria utilizando do, tá? Do you work downtown? Yes, I do. No, I don't. Então, a mesma coisa. Verbo da pergunta, verbo da resposta. Resposta curta, eu uso o verbo auxiliar tanto na pergunta quanto na resposta, tá? Tanto para does quanto para do. Agora, na resposta completa, eu não uso o verbo auxiliar. Eu falo, yes, I work downtown. Eu posso usar, existe um caso em que eu posso colocar o verbo auxiliar aqui, mas na verdade não é exatamente o verbo auxiliar, funciona como um advérbio. É como se fosse eu realmente trabalho sempre. I do work downtown, né? Como se fosse isso. Mas não é exatamente verbo auxiliar. Então tem um outro sentido. No, I don't work downtown. Não, eu não trabalho no centro. Então, na afirmativa não uso verbo auxiliar, na negativa eu uso verbo normalmente, verbo auxiliar. Alright? Ok. Aqui nós temos uma outra pergunta, utilizando uma estrutura, né? Lembra do what que eu expliquei aqui em cima? Ó? Eu expliquei o what aqui, que é o pronome interrogativo, certo? Aqui nós temos o how, que é um outro pronome interrogativo, que pode ser como, né? Eu falo assim, how are you? Como vai você? Utilizando o verbo to be. Mas como o foco do vídeo não é verbo to be, eu vou explicar essa frase aqui primeiro. Então, how often? How often significa com que frequência, tá? How often do you go to the dentist? Com que frequência você vai ao dentista? Então, observações. Pronome interrogativo, ou, entre aspas, né, locução interrogativa, né, porque aqui não é só um pronome interrogativo. Eu uso how often para dizer com que frequência, né? Quão frequente. Com que frequência você vai, né? O verbo go, que é o verbo ir, quem vai a algum lugar. Então, go to, ir para, ir a algum lugar. Go to the dentist, ir ao dentista, né? The é o, a, os e as, né? É artigo definido. Só lembrando aqui. E eu uso o verbo do porque é uma pergunta no presente simples e eu preciso usar o verbo auxiliar, tá? Só para mostrar que é uma outra forma de você perguntando assim, você não vai responder yes, I do, no, I don't, né? Porque você está perguntando com que frequência. Então, vou dar só um exemplo, tá? I go to the dentist twice a year. Eu vou ao dentista 2 vezes ao ano. I go to the dentist twice a year. 2 vezes por
ano ou ao ano, né? Ou então, simplesmente eu falo twice a year. Eu não posso responder uma pergunta utilizando o how, usando yes, I do, no, I don't. Então, tome cuidado só com isso, alright? Aqui nós temos um outro exemplo de uma frase na afirmativa, utilizando essa lógica do a year aqui que eu acabei mostrando no exemplo anterior, né? Que eu falo assim, eu vou ao dentista 2 vezes ao ano. I go to the dentist twice a year. Primeiro, twice é 2 vezes. Once, uma vez, tá? Once a year, uma vez por ano. Twice a year, 2 vezes por ano. Quando eu falo 3 times a year, 3 vezes ao ano. Indo para o exemplo, Robert usually goes away 2 or 3 times a year. Então, nesse exemplo aqui, eu estou usando to, ao invés de falar twice. É possível também, tá? Na gramática, eu achei esse exemplo aqui, uma das gramáticas que eu tenho. Então, primeiro, Robert pode ser substituído por he, que é ele, certo? E para he, she ou it no presente eu coloco s no verbo. Por isso que go leva s. Go vira goes. Termina com o, certo? Usually, geralmente, advérbio, tá? De frequência. Geralmente, usualmente. Go away quer dizer ir embora, ir para um lugar longe, viajar, né? Quando eu falo assim, I go away twice a year, quer dizer, eu viajo 2 vezes ao ano. É como se fosse isso. Então, go away é sair, ir para um lugar diferente, para um lugar longe, viajar. Então, Robert usually goes away. Então, Robert geralmente viaja ou sai, né? Pega a estrada, entre aspas, 2 vezes, or 3 times, ou 3 vezes ao ano. Ok? Another example. Outro exemplo aqui, nós temos uma frase na negativa. Julie doesn't drink tea very often. Julie doesn't drink tea very often. Então, Julie não toma chá com muita frequência. Então, drink é o verbo tomar, beber, né? Tea é chá. Eu estou usando doesn't, porque a frase está na negativa, né? A ideia que eu quero expressar é na negativa. Então, doesn't drink significa não bebe, não toma. Então, Julie não toma chá very often. Muito frequente. Ou seja, com muita frequência. Julie não toma chá com muita frequência. Ok? Outra frase aqui no presente, tá? Na afirmativa. I get up at 8 o'clock every morning. Get up é levantar-se, tá? Wake up é acordar, né? Então, um exemplo que eu até cheguei a colocar wake up, e depois eu deletei e coloquei get up, mas wake up é acordar, get up é levantar. Levantar da cama, sair da cama. I get up at 8 o'clock, ou seja, eu me levanto às 8 horas. 8 o'clock. O'clock aqui é horas, né? 8 horas, 8 o'clock. E at é a preposição que eu uso antes de horas, tá? Antes de horário, horas. Every morning, toda manhã. Então, every é todo, toda. E morning, uma das primeiras palavras também que você aprende no inglês é manhã, né? Good morning, good afternoon, boa tarde, por aí vai. Bom, agora nós temos outros exemplos de situações que eu uso presente simples, tá? Existem certos verbos que eu vou usar presente simples, tá? Deixa eu diminuir esse tamanho aqui. Bom, aqui eu tô dizendo o seguinte, ó. I won't tell anybody what you said. I promise. Primeiro, isso aqui a gente vai estudar, tá? Won't
a negativa do verbo modal will, que é o verbo que leva o verbo principal para o futuro. Então, won't é a mesma coisa que will not. E o will é um verbo modal, tá? Ele vem acompanhando o verbo principal, ele faz pergunta sozinho, eu utilizo o will para fazer pergunta e utilizo as negativas will not, né? E na afirmativa eu tenho que usar o will. Por quê? Essa frase está errada, tá, gente? Porque eu vou explicar por que está errada. Não pode ficar assim, mas eu vou explicar depois. Porque anybody significa alguém, ninguém, né? Porque body é corpo em inglês. Quando você fala somebody, alguém. Anybody também pode ser alguém. Só que some é usado em afirmativa, any, né, é um pronome indefinido, né, que é usado em negativa e interrogativa. Mas não se atente a essa regra agora, tá? O foco aqui é essa palavrinha aqui, né, do exemplo. Então, I won't tell anybody what you said. Ou seja, eu não tirei a alguém, ou seja, eu não vou falar para ninguém, né? Eu não vou contar a ninguém o que você disse, tá? Então, esse won't aqui é eu não. Want leva o verbo principal para o futuro. Então, tell é contar. Quando eu falar I won't tell, eu não contarei. Anybody, alguém, né? Então, assim, eu tô colocando a negativa no verbo modal will. Então, aqui tem virar anybody. Eu não posso colocar nobody aqui. Então, esse anybody aqui é alguém, ou seja, eu não vou contar a alguém, ou seja, não vou contar para ninguém. Em português, a gente usa essa dupla negativa, né? Eu não vou contar para ninguém não, né? Ou seja, ninguém já tem uma ideia negativa, já carrega o no, digamos, né, na palavra. E dependendo, em português a gente fala assim, eu não sei de nada, não. Ou seja, eu não sei e eu tô dizendo não lá na frente, eu tô negando duas vezes. Em inglês você não nega duas vezes. Em português, né? Porque é mais informal. Aí depois eu falo, I promise, eu prometo. Então, quando eu falo assim, eu prometo que eu vou fazer isso. A ideia é futura, concorda? I promise I will study. I promise I will help you. Ou seja, eu prometo que eu vou estudar. Eu prometo que eu vou ajudar você. Mas o verbo promise, ele vem no presente. Existem outros verbos. Aqui nós temos mais alguns, tá? Mr. Evans is not in the office today. Então, estou dizendo que o senhor Evans, Mr. Senhor, não está. Temos o verbo to be, né? Is, not, não está. Vou explicar de novo o verbo to be. Só um adendo. Todos os tópicos gramaticais que eu estou falando aqui, verbo to be, verbo will, pronome interrogativo, pronome indefinido, any, no, somebody, anybody, tudo isso que eu estou falando, já tem vídeo disso no meu canal, tá? Já tem. No Gramática Básica. Só que como eu estou regravando a gramática, né, eu estou assumindo você está assistindo essa nova sequência, mas não impede de você assistir os outros vídeos do canal, que também estão bem completos. Só uma dica, tem quase 800 vídeos no canal e tem um curso completo de gramática já disponível, então você já pode assistir desde então, tá? Então, Mr. Evans não está no escritório, office, escritório. Então, in the office, no escritório, hoje. Today é hoje. I suggest you try calling him tomorrow. Então, olha, observe que aqui eu não tenho nenhum verbo do futuro aqui na frase. E eu tenho um advérbio. Tomorrow, que significa amanhã. Ou seja, a ideia é futuro. Só que os verbos estão no presente, ó. Suggest, eu sugiro. I suggest, eu sugiro que você. Aí você me pergunta, cadê o quê?
Primeiro, gente, não pense que a regra do português, ela se traduz na regra do inglês. A regra do inglês é uma coisa própria, né? Um idioma não tem 100% ligação com o outro, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, você em inglês, você pode omitir o que a gente, né, o pronome relativo. Eu sugiro que I suggest that you try calling him tomorrow. É uma possibilidade. Ou então você pode omitir. Esse that seria o que, né? Eu sugiro que você tente ligar para ele amanhã. Mas eu vou tirar esse that daqui porque o exemplo original não tem. Então, you try, você tentar, né? Try é tentar. Só que pelo contexto aqui, eu sugiro que você tente. E calling tá com ing. Aí você fala, Thales, a gente viu um vídeo seu dizendo que ing é uma ideia no tempo contínuo, que equivale ao nosso gerúndio, né? You try calling, que você tente ligar. Gente, ing nem sempre é um tempo contínuo. Aqui eu coloquei ing, está acompanhando o verbo try, que é o verbo tentar, e eu coloquei ing, está correto. Se eu falo assim, you try call him tomorrow, estaria equivocado, você teria que colocar ing. Existem algumas locuções verbais, digamos, uma sequência de um verbo, né, um verbo após o outro, que é adequado e às vezes é obrigatório mesmo você colocar ing após o verbo, né? I stopped smoking. Eu parei de fumar. Stopped smoking. Eu coloco o ing. Também essa regra, já gravei vídeos disso há algum tempo atrás, né? Que eu gravo vídeo desde 2020. Mas não se preocupe, eu vou tratar todas essas regras novamente. Ou você pode procurar aqui no canal que tem. E é muito fácil, né, gente, procurar conteúdo no canal. Você vai na playlist, né? Você abre a página do canal, tem a lupinha. Todo canal tem essa possibilidade, né, no YouTube. Rapidinho aqui. Fugir um pouquinho do script. Porque a gente já tá com já tá com 32 minutos de vídeo. E eu vou parar daqui a pouco. Mas só para mostrar para vocês, rapidinho. Na verdade eu abri errado, peraí. Abri meu canal. Tá. Ó, quando você abre o canal, que eu já vou aproveitar e dar de uma vez, né? Porque a gente já tá terminando. Ó, você vem aqui e tem um início. Aqui tem um vídeo de introdução que eu vou pausar aqui. Tá vendo que tem uma lupinha? Você vem aqui na lupinha. Eu vou digitar aqui will. Para estudar verbo no futuro. Você aperta Enter. Você vai achar vários vídeos que eu já gravei sobre o will. Tá vendo? Há 2 anos atrás. Então a mesma lógica se aplica a qualquer vídeo do canal. A qualquer tema, né, do canal. E nós temos playlists aqui, né? A gente tem as playlists do canal, são essas. É porque ele mistura a playlist que eu assisto com a playlist do canal. Mas quando você abrir, você vai visualizar essas playlists por temas. Inglês para concursos, inglês avançado, tá vendo? Ó, tudo em inglês, ó. Os vídeos avançados são todos em inglês. Quando você perceber que tem uma palavra em português, ó, inglês para negócios, o vídeo é explicado em português, ó. Advanced Idioms Vocab, somente em inglês. E fala que é 100% em inglês. Intermediate Advanced, intermediário avançado. Gramática básica, vocabulário básico e por aí vai, tá? Só para dar algum... Onde que eu parei mesmo? Aqui. Vou só terminar. Então, ó. I suggest you try calling him tomorrow. Eu sugiro que você tente ligar, né? Call é ligar. Him, ligue para ele, né? Him é um pronome objeto, né? Object pronoun, objective pronoun, que se refere a Mr. Evans. Então, him é ele. Him é usado após verbos e preposições, tá? É um pronome objeto, funciona como objeto.
E tomorrow é amanhã. Então, apesar da frase ter uma ideia no futuro, nenhum dos verbos aqui tem futuro, né? I suggest you try calling him tomorrow. Eu sugiro que você tente ligar para ele amanhã. Ok? Bom, que eu tinha para mostrar para vocês hoje, só lembrando, esse canal tem quase 800 vídeos, né? Diversas playlists, gramática, vocabulário, inglês para negócio, inglês para concurso, exercícios, leitura comentada, que é eu pegar um artigo, jornal mesmo da internet, tudo em inglês, e a gente vai lendo, traduzindo junto. Vídeos do nível básico, explicação em português, intermediate, advanced, intermediário, avançado, os vídeos são 100% em inglês. Então, preste atenção aí. Tem também os vídeos de administração, né? E que eu falo temas relacionados à administração, né? Recursos humanos, aí explorando ideias, né? Tudo em inglês. E quando eu leio artigos inteiramente em inglês no vídeo, eu também exploro ideias, não exploro gramática. Então tem para todos os gostos. Você pode explorar aí quase 800 vídeos de conteúdo. Alright, don't forget to subscribe to the channel, assine o canal, give a huge thumbs up if you enjoy the content, dê um joinha para prestigiar o conteúdo e ative o sininho das notificações para você receber atualizações, alright? See you next time, até a próxima.